Então, a gente precisa pensar no tocante a ciências da natureza. Cara, para mim ter sucesso no Enem, eu preciso, primeiro, ter conteúdo. Eu tenho que ter teoria. Sem teoria, não vai. Não adianta. A teoria é a base fundamental dessa prova do Enem. A carga de conhecimento que você adquiriu nesse período escolar seu. Mas eu preciso ter também uma visão com relação a essa contextualização. As questões são contextualizadas, elas são colocadas teorias dentro de uma concepção filosófica momentânea do que está acontecendo hoje, né? E eu vou ter que associar essa teoria com aquilo que está sendo retratado. Eu preciso ter essa contextualização com a capacidade de entendimento muito grande. Interpretação. Não dá para mim ler o texto 3, 4 vezes. Eu não tenho esse tempo hábil para isso. Eu preciso estar focado, concentrado, cabeça na prova, lendo e já raciocinando, interpretando, vendo o que é que ele está querendo, que informação que ele está me dando. E isso é uma prática que a gente precisa ter no decorrer do tempo. Sem que a gente tenha isso, nós não conseguimos ter sucesso. Não adianta. É chover no molhado, né? Ou seja, eu preciso ler a questão e, lendo a questão, eu entender o que está trazendo ali. E, por último, os cálculos. Eu preciso ter conhecimento desses cálculos. Ou seja, de que forma isso vai me ajudar a resolver, cortar, simplificar, buscar encontrar uma forma da gente poder ter condição para isso. Então, são 4 coisas, acho que eu consegui habilitar minha câmera agora. Ver se ela vai abrir. Abriu. São 4 coisas, porque ela estava travada. São 4 coisas que eu preciso ter para me poder ter sucesso. Então, é o conteúdo, é a contextualização, é a interpretação e são os cálculos. Cálculos esses que você pode observar que, na maior parte das vezes, não tem uma exatidão, tem algo aproximado. E por ser aproximado, eu posso ter sucesso tentando fazer isso de uma maneira mais rápida. Agora vamos pensar no seguinte: não quer dizer que se eu estudar só o que mais cai, vai dar certo. Você tem que lembrar que o que mais cai, caiu, mas não caiu tudo de uma vez só. São aqueles assuntos mais recorrentes que estão sempre aparecendo em prova, mas não quer dizer que eles vão vir todos nessa prova. Mas eu preciso pensar que isso daí tem a ver com uma condição mais fácil para mim. Se eu buscar o sistema Ari de Sá, ele fez um levantamento até 2019 das áreas da química que nós tínhamos ali como percentual, né? Então, quer dizer, 27,3% é físico-química. Professor, quando é que eu estudei físico-química na minha vida? Físico-química normalmente é livro volume 2. Físico-química é assunto de 2ª série do ensino médio. Físico-química é soluções, termoquímica, propriedade coligativa, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica e radioatividade. Então, isso traz a essência maior da prova. Mas isso não é a totalidade da prova. Por quê? Com um percentual próximo aí,
Eu tenho a química geral, que é a química da primeira série do ensino médio. É a química geral. Ou seja, eu vou falar ali de tabela periódica, eu vou falar ali de separação de mistura, eu vou falar ali de ligação química, né? Eu vou falar ali de forças intermoleculares. Então, essa química geral, ela é muito abrangente. E você começa a ter contato com essa química lá no nono ano do ensino fundamental 2. Tem também a química orgânica. A química orgânica costuma ser a química da terceira série do ensino médio, né? Quando a escola não é uma escola revisional, e ela tem 18,9. Aí tem a parte que foge um pouco desse contexto padrão. É o meio ambiente e a energia que dá quase 18%. Então, eu preciso ter conhecimento sobre o meio ambiente. Nós chamamos isso de química verde, né? Falar do meio ambiente, falar da camada de ozônio, falar do efeito estufa, falar do aquecimento global da Terra, da chuva ácida, e falar também de energia. Formas de conversão de energia, está tão na moda aí, essas células fotovoltaicas. Então, é uma prova que a gente tem aí, né? Você vê, ó, 20, 40, 50, 60, 67, 72, 80, 87, quase 90% da prova está aqui. Então, eu preciso de dominar esse assunto. Eu preciso de ter essa observação, né? E, a partir daí, eu pensar como é que eu vou trabalhar esse percentual. Aliás, eu vou até mudar um detalhe aqui. Eu estava construindo isso. Percentual de questões. Não é número porque não está em número. Então, a gente precisa, nesse intervalo aí de 2019 até 2009 até 2019, nós temos isso aí para a gente poder atualizar. Algumas dicas para a prova. Você está cansado de escutar isso, de ler? Mas eu sinto assim um alento maior se eu fizer isso, porque eu estou fazendo a minha parte. Fique atento às dicas que a prova dá no enunciado. Ela traz isso. Ela traz isso. Você quer que eu fique lendo os enunciados? Mas se você não fizer uma leitura da prova, como é que você faz? Como é que você vai chutar uma questão que é fácil? Você tem que fazer a leitura. Você vai fazendo a leitura e vai olhando. Essa eu sei, faço. Essa eu sei, faço. Essa que eu não sei, deixa para depois. Eu vou fazer ela depois. Eu não sei fazer questão. Eu não vou ficar perdendo tempo, me alongando nisso, né? E saiba relacionar os eventos do cotidiano com as propriedades físico-químicas das substâncias. O que encaixa nisso? Solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, as propriedades químicas da combustão, a neutralização. Eu tenho que ter um certo conhecimento do meu cotidiano, do meu entorno. Sem esse meu entorno, eu não vou conseguir nunca obter sucesso nisso. Não tem como a gente fazer.
um conhecimento prévio sem não relacionar isso com o cotidiano. Só para dar um exemplo, a gente pensa assim, as substâncias gasosas no meio ambiente. N2, que é o principal componente do ar atmosférico, 78%, O2, né, 21%, mas eu tenho ali gás carbônico, né? Eu começo a ver que essas substâncias que eu estou me relacionando, que eu estou citando aí, todas elas são apolares. Então, eu preciso ter essa polaridade. Eu preciso ter essa característica. Eu preciso ter essa forma de me expressar, né? Essa maneira de eu poder dizer aquilo que eu estou pensando. Por quê? Porque o meu cotidiano é a parte mais importante que eu tenho com relação a isso. Outras dicas. Estequiometria. Estequiometria é assunto do final da primeira série do ensino médio, espinha dorsal do segundo médio, do segunda série do ensino médio inteiro. Tente economizar nas conversões de unidade de medida e nos cálculos. Tenta ser mais racional, tenta simplificar, tenta achar uma forma de poder trabalhar aquilo ali. Exercício de orgânica. Se veio algum desenho, alguma forma estrutural de bastão, trabalhe em cima dela, né? E tenha calma. E aí vem a história da leitura. Deixa as questões mais difíceis para o final. Pensa sempre na teoria de resposta ao item, na TRI. Quando eu chuto uma questão fácil, ela me complica uma questão mais mediana ou difícil que eu acertei. Então, ela, na verdade, trabalha contra a minha pessoa. E eu vou voltar a dizer aquela história do cotidiano, né? Perca o medo dos gráficos. Nós vamos trabalhar alguns gráficos daqui a pouco, né? E abuse dos mapas mentais. Os mapas mentais, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com eles, né? Por quê? Porque se eu não tenho a habilidade, se eu não tenho a facilidade de produzir esses mapas, cara, isso é uma forma de estudar muito interessante. A gente precisa bater em cima disso, né? Eu utilizar esses mapas. Aí eu vou detalhar agora por item. Isso eu tirei lá do Poliedro, que é um sistema de ensino igual ao SAS. Compostos orgânicos é 7,7% da prova até agora. Mas não é nomenclatura, né? É utilizar-se de compostos, detecção de função orgânica, leis ponderais, leis de Lavoisier, leis de Dalton, leis de Proust, e a estequiometria. E na estequiometria, fique atento às reações consecutivas. Muito comum cair as consecutivas. É claro que eu posso ter uma reação com pureza, uma reação com rendimento, uma reação consecutiva com pureza e rendimento, né? Eu gravei um vídeo recentemente sobre isso. Termoquímica, que é a química que estuda o calor, né? E as suas transformações, reação exotérmica, reação endotérmica, modelos atômicos. Eu preciso de ter uma noção da cronologia desses modelos atômicos, né? Dalton, depois vem o pudim de passas lá com Thomson, Rutherford, Niels Bohr. Entendeu que cada um contribuiu nesse processo todo. Propriedade das substâncias. Isso vem lá do Fundamental 2. Preciso lembrar disso. Propriedades gerais, propriedades específicas, né? As gerais lá, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade. Lembrar disso.
Questão da distribuição eletrônica. Por quê? Porque a distribuição eletrônica traz o elo com as ligações químicas. Então, isso daí, forças intermoleculares, ligações de hidrogênio, força de polo permanente, que é o FDP, ou de polo, né? As forças de London, as moléculas apolares. Então, você vê que isso contribui com a prova também. Cinética química, que é o estudo da velocidade de uma reação química. Aí você pensa, cinética química é físico-química, é segundo ano. Reação rápida, reação lenta, reação catalisada. Equilíbrios. Né? Quando eu coloco no plural ali, é porque eu tenho mais de um. Eu tenho equilíbrio iônico, tenho equilíbrio molecular, tem a hidrólise, eu vou falar de hidrólise no finalzinho desse material. Solubilidade. Porque tem as curvas de solubilidade, vamos trabalhar os gráficos. Soluções. Eu não penso numa questão de soluções dessas questões formais que a gente tem aí. Mas eu penso em soluções dentro de uma outra questão, como base estruturada para aquilo ali. Estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Sistemas homogêneo e heterogêneo. Mistura homogênea e heterogênea. Professor, por que a diferença? É porque mistura é coisa diferente. Né? Se eu tenho um copo de água líquida com gelo, isso não é mistura. Porque é tudo água, mas isso é um sistema. Então, eu preciso diferenciar sistema de mistura. Radioatividade. Olha lá, o 3,1%. Partícula alfa, partícula beta, partícula gama. Período de semidesintegração, que é o tempo que leva para quebrar metade da amostra. Né? Também chamado de meia-vida. Vida média, que é aproximadamente 70% da meia-vida. Fusão e fissão nuclear. Fusão, núcleos menores se juntando, formando um núcleo maior. Fissão, núcleo maior se quebrando em núcleos menores. Isomeria, os 3 casos de isomeria. A isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria cis-trans, que é a isomeria óptica, né? Geométrica é cis-trans. Quer dizer, uma plana e 2 espaciais. Propriedades coligativas. São propriedades que fazem com que haja um aumento de algumas propriedades em função da quantidade de soluto não volátil que eu tenho. Aumenta ou diminui a pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento, pressão osmótica. Variáveis de estado e gases. Pressão, volume e temperatura são as variáveis de estado. Os gases, né? Equação geral dos gases e equação de Clapeyron. Propriedades periódicas dos elementos. 2019 teve uma questão que fez uma abordagem da tabela periódica. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, na prova do Enem não tem tabela periódica. Então, se for necessária a informação, ela vem no corpo da questão. Caráter ácido básico das substâncias orgânicas. Saber que uma amina é básica. Saber que um ácido carboxílico é ácido. Saber que um aminoácido é anfótero. Por quê? Porque tem uma parte ácida, uma parte básica. E, por fim, ali, aminoácido, proteína, lipídio e carboidrato, com 2E.
preocupação, quando a gente chega para falar nisso aqui, é isso, né? É ver essa quantidade de informação. Deixa eu pegar um negócio aqui. Aproveitar que eu estou aqui já. Pô, isso aqui igual, porque cria um padrão. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, é muita coisa. Você vê, eu relacionei 17 itens. Tem item aí que é duplo. Né? Por exemplo, leis ponderais, estequiometria, modelos atômicos e distribuição, né? Equilíbrio, hidrólise, solubilidade. Então, é complexo isso quando você pensa só nessa parte que a gente quer. Opa, pulei. Que a gente quer trabalhar. Agora, o que a gente aposta? O que é a aposta desse ano, professor? O que eu acho que pode ter na prova ali? Ligações químicas, ligação metálica, que ocorre entre metais, ligação iônica, que ocorre entre um cátion e um ânion, ligação covalente. Metálica, iônica e covalente. Polaridade. Tem polaridade de molécula e polaridade de ligação. E as forças intermoleculares. Ligação de hidrogênio, força de polo permanente, forças de London, que são moléculas apolares, interação íon-dipolo, que é entre um íon e uma molécula polar. Tudo isso eu preciso pensar. É algo que me atrai para essa prova do dia 28. Eletroquímica. Eletroquímica, veja bem, eu tenho ali eletrólise e pilha. Duas coisas completamente distintas. E você vê que nos últimos anos vem caindo uma questão de eletroquímica todo ano. Então, nesse caso aí, eletroquímica é algo que a gente é muito tentador. A gente fica pensando assim, esse é um assunto que pode cair na prova. Pode sim. Né? Pode cair na prova. Então, é preciso que a gente tenha uma aposta com relação a isso. Estequiometria, reações consecutivas. Né? Pode até acrescentar aqui, ó. Não sei se eu consigo aumentar isso aqui um pouco. Então, quando a gente faz esse tipo de aposta, não vai, não. A gente fica pensando o seguinte, em reações orgânicas, polimerização, né, formação de polímeros, reação de adição,
reação de oxidação, né? Oxidação de álcool, oxidação de aldeído, ozonólise. Então, aí tem alguma aposta aí que a gente tem lá sobre fazer isso. Esse slide aqui, tinha que ter ficado aqui. Um mapa mental ali, por exemplo. Né? Ah, eu pego um papel em branco, pego o tema que eu quero trabalhar, por exemplo, soluções químicas, né? E aí ele é todo colorido, todo desenhado, né? Figuras, ele é para chamar a atenção, realmente. E aí eu vou realizar alguns processos de conexão, pegando aquele tema central que eu estou trabalhando e puxando seta, trazendo, buscando relacionar aquilo ali. Né? Quando eu vejo na minha figura lá, por exemplo, eu falei lá, mistura homogênea, sólida, líquida e gasosa. Concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. E o que vem a ser coeficiente de solubilidade? Que é a capacidade máxima de uma substância que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de solvente. Né? Então, o que ocorre? Para isso, a gente precisa utilizar esse mapa mental. Não tem só essa forma. Tem várias imagens da internet. Né? Você entrar lá e procurar mapa mental, você vai ver inúmeras. Né? Algumas mais estruturadas, né? Assim, com menos texto e mais seta, mais figura. O que eu quero, na verdade, ao terminar aquela obra de arte minha ali, eu lembrar da matéria e falar assim, essa daqui é a matéria que eu tenho para a prova da semana que vem. Essa é a matéria que eu estudei. Está tudo traduzido aqui. Né? Então, são formas, são maneiras da gente poder fazer isso. Química ambiental. Ciclos biogeoquímicos. A gente estuda isso em biologia, em geografia, em química, e a gente precisa conhecer esses ciclos. O ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono. Mas eu preciso também ter uma visão sobre chuva ácida. Entender, e eu vou falar daqui a pouco nisso, dos 3 tipos de chuva ácida que eu tenho. A com relâmpagos, né? A com queima de combustíveis fósseis, a com ação antropogênica do homem, que é a emissão de gás carbônico. Entender o efeito estufa, que nada mais é do que o aquecimento global. Falar do tratamento da água e do esgoto. Água e esgoto. Conhecer isso. Conhecer como é que é feito o tratamento da água e o tratamento do esgoto. A destruição da camada de ozônio, a ação do CFC, do clorofluorcarboneto, né? Essa visão ambiental. Pensa bem, você está produzindo um exame de massa, você precisa que as pessoas tenham essa visão de mundo. E a diferenciação do S10, o S50, que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do 10 ppm e do 50 ppm. Lembra bem, 50 partes por milhão. Então, eu tenho 10 miligramas num quilo de enxofre. Ó, 1 quilo de diesel. E os 50 eu tenho 50 ppm, 50 miligramas. Então, isso daqui é sobre química ambiental. Esse eu preciso ter um conhecimento prévio desses assuntos.
Do ciclo biogeoquímico, só para pegar um gancho aqui, pensa bem, por que ele é comum às três matérias? A química, porque são ciclos de elementos químicos. A geografia, porque o meio terrestre é a fonte dos elementos. E a biologia, que trabalha com o meio, né? Porque os organismos vivos interagem no processo de síntese orgânica e decomposição dos elementos. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso é me encaixar nessa situação aqui. Falar dos ciclos biogeoquímicos, entender a participação de cada um nesse processo. Olha lá, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, ciclo da água. E em cada um deles, nós vamos nos expressar, a gente vai falar sobre aquilo ali, né? E aí fica mais fácil para você relacionar isso com o que você estudou até agora. Ó, S10, S50. Ali está o conceito. S10, eu tenho 50 partículas por milhão de enxofre. Antes eu tinha o S500. Eu consegui uma redução significativa para 10 ppm. Aí o cara, para que serve isso? É porque essa queima do diesel, por exemplo, joga esse enxofre na atmosfera. Esse enxofre na atmosfera, ele forma o SO2 forma o SO3 e o SO3 forma o H2SO4, que volta na forma de chuva ácida. Daqui a pouco a gente vai bater nisso aí. Então, preciso estar atento a essa questão. Olha lá. O que é chuva ácida? É qualquer chuva inferior a 4,5. 4,5 é significativo, né? Então, a queima de gases, né? A queima de combustíveis fósseis que tem enxofre, isso joga na atmosfera uma grande quantidade. E ali eu relacionei os três casos, né? O ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido carbônico. Eu tenho essa chuva nessas três situações. Vejamos. Olha lá. O enxofre oriundo do petróleo encontra com o oxigênio e forma o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre encontra com o mesmo oxigênio que está na atmosfera, forma o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre mais água, ácido sulfúrico, chuva ácida na cabeça do cara. Essa daqui, o homem tem como tentar controlar ela. Por quê? Porque é só diminuir a emissão de enxofre. Daí vem a ação do S10. Isso aqui já é um caso mais complicado de controlar. É chuva com raios. Quer dizer que o nitrogênio e o oxigênio, normalmente, eles não reagem. Eles vão viver solitariamente lá por um bom tempo. Só que o raio vem e cria uma alta quantidade de energia que faz com que nitrogênio e oxigênio rompem as suas ligações e combinam um com o outro. Como está na atmosfera, ele reage com o oxigênio e forma o óxido de nitrogênio 4. Esse óxido de nitrogênio 4 mais água dá origem ao ácido nitroso e o ácido nítrico. Está feita a história da chuva. Mas você há de convir que desde que existe mundo, existe raio. Então, não é essa daqui a mais complexa das chuvas ácidas que a gente tem. Mas lembra bem, ó, ácido moderado e ácido forte. A gente tem que ter cuidado com isso. E aqui é a queima.
a emissão de CO2 que joga na atmosfera, que produz ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas que desce e faz um estrago. Então, essa ação antropogênica ela está presa nesses detalhes que a gente disse. Ou seja, eu preciso controlar isso, na medida do possível, sim, para que eu possa sonhar com um mundo melhor do que esse que eu tenho hoje. Aí eu dou uma parada aqui, uma respirada, e vou pensar o seguinte: gráficos em química. Toda prova do Enem tem gráfico. A gente vem batendo em cima disso um tempão, né? Que é a questão do letramento gráfico. O que acontece? Letramento gráfico. Esse letramento, ele é a capacidade que eu tenho de fazer a interpretação de um gráfico. Essa interpretação, ela é interessante para a gente poder ter uma ideia com relação a isso. Tinha travado aqui, mas tive até que sair aqui, mas voltou. Então, o que acontece aqui? Analise se as informações do gráfico são coincidentes com as do enunciado do exercício. Eu estou lendo o exercício e automaticamente eu estou vendo o gráfico. Eu tenho que ir interpretando isso ali para poder ficar fácil entender se isso é coincidente ou não, né? Entenda qual o tipo de informação que está destacado nos eixos, ou seja, qual unidade. É o caminho da reação? Só o caminho da reação é tempo. É a linha do tempo. É mol por litro, é concentração mol por litro, é gramas por 100 gramas de água, que é um gráfico de solubilidade. Que tipo de informação está sendo trazido para isso? E interprete isso de maneira calma, por quê? Porque normalmente isso é contextualizado, né? Então, eu preciso pensar com relação a esse tipo de informação, né? O que uma coisa tem no contexto, por que aquele gráfico faz parte daquela questão? O que ele está me trazendo de informação ali? Vamos ver. Esse é um dos primeiros gráficos que a gente encontra, né? É um gráfico de aquecimento. Ah lá. Aqui eu tenho ele sólido. Aqui ele está passando de sólido para líquido. Aqui ele é líquido. Aqui ele está passando de líquido para gasoso. E aqui ele está no estado gasoso, né? Olha lá. Água na forma de vapor. Água líquida e água sólida, que é gelo. Eu estou indo na Maria, né? Então, o que acontece? Baseado nisso, eu tenho essas situações aqui para eu poder trabalhar. Esse gráfico é um dos primeiros gráficos que a gente trabalha lá no 9º ano e na primeira série. Mas eu tenho um problema quando eu visualizo esse gráfico. Eu estou vendo a fusão, a ebulição, a vaporização, né? Que é evaporação, vaporização, ou então eu estou vendo a liquefação, que é a volta, a solidificação, mas eu não consigo ver a sublimação. Esse gráfico não me mostra a sublimação, porque a sublimação era sair do sólido
o gasoso, direto. Então, quer dizer, eu tenho esse gráfico da substância pura, tenho o gráfico de uma mistura, a diferença é que a mistura, por não ter uniformidade no processo, aqui vai ser variado, né? Vai ser variado, mas eu poderia ter também o quê? Eu poderia ter o gráfico de uma mistura eutética, né, que tem fusão constante, uma mistura azeotrópica, que tem ebulição constante, mas eu preciso de uma sublimação. Para mim ver a sublimação, eu preciso do diagrama de fase. Porque o diagrama de fase, aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso, aqui é a pressão e aqui é a temperatura. A pressão em milímetros de mercúrio, a temperatura em graus Celsius. Então, quer dizer que a sublimação, e aqui o ponto triplo, né? Aqui o ponto triplo, onde coexistem os três estados físicos ao mesmo tempo. Veja que aqui ó, você tem a sublimação, ó, a passar de sólido para gás. Aqui, ó. Mas eu vejo que se eu for aumentando a temperatura, mantendo a pressão, eu vou subindo aqui nessa tabela. Aí nesse gráfico aqui, ó, eu vou passar por essa parte aqui e vou, se eu for só aumentando a temperatura, então ele é sólido, ele vira líquido e ele vira um gás. Mas eu posso alterar também a pressão. Então o diagrama de fase, ele é muito mais interessante para mim do que o gráfico anterior. Porque ele me dá mais informação a respeito disso, né? E aí eu começo a ver essas condições que eu tenho. Então, gráficos em química é uma coisa que a gente precisa ter uma profundidade muito grande. Um gráfico de solubilidade. Eu tenho aqui, ó, gramas de soluto por 100 gramas de solvente. E a temperatura. Observa. Ó, vamos pegar essa linha aqui, ó, que é a do clorato de potássio. Olha lá, ó. Foi aquecendo. Deixa eu ver se há alguém chegando ali. O que acontece? Eu estou aqui, ó. Ó. Observa, a temperatura foi aumentando e a solubilidade também foi aumentando. Isso aqui é uma dissolução endotérmica. Eu pego aqui o caso, por exemplo, da amônia. Ó, a temperatura foi subindo, a solubilidade da amônia foi caindo. Olha do dióxido de enxofre, ó. Olha do ácido clorídrico. São dissoluções exotérmicas. Então, quando eu pego e vejo aqui, ó, a temperatura está subindo, a solubilidade do dióxido de enxofre está caindo. Mas eu vejo que a maior parte delas é endotérmica. O que é isso, endotérmica? E a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Olha o iodeto de potássio aqui, ó, nitrato de sódio, nitrato de potássio, o cloreto de amônio, o cloreto de potássio, o clorato de potássio aqui, o cloreto de sódio. Então, elas vão aumentando com o aumento da temperatura. Isso é uma curva de solubilidade, né? Quer dizer, eu vou trabalhar com essa curva de solubilidade no exercício, ela vai me contar um punhado de situações que eu tenho ali naquele momento. Vou até mudar o nome disso aqui, vou... Curvas de solubilidade. Um
gráfico termocinético. Termocinético a energia está aqui, a linha do tempo está aqui, ó. Então, se a linha do tempo está aqui embaixo, quer dizer que quando começou só tinha esse reagente aqui, ó. Aí tivemos aqui a energia de ativação e aqui nós temos o produto. Reagente, produto. E aí você vê o seguinte, essa curva de cima aqui, ó, sem catalisador, ela é mais lenta, ela tem uma energia de ativação maior, o complexo ativado dela é maior também, e aqui eu tenho uma curva com catalisador. Nesse caso, observa bem, ela foi uma curva muito mais amena, muito menor, e aí, por consequência disso, é uma reação mais rápida, uma reação catalisada. E eu vou tirar até um pouco mais. Eu vou dizer que, como o produto tem menos energia que o reagente, ela perdeu calor, ela é exotérmica. Então, um gráfico termocinético é porque ele fala da termoquímica e da cinética ao mesmo tempo. Né? Precisamos disso. Olha lá. Ó. Aqui, a diferença é que eu acrescentei um ΔH. Então, olha lá, eu tenho uma curva sem catalisador, uma curva com catalisador. Aqui eu tenho a energia de ativação. A variação entre o produto e o reagente, a gente chama de variação de entalpia. Nesse caso aqui, ele ganhou 6 quilocalorias por mol. Veja que aqui do lado de fora está medindo a energia de ativação da reação sem catalisador e está medindo a energia de ativação da reação com o catalisador. Então, nesse caso aí, nós tivemos, né, uma análise de um gráfico termocinético. E aí vem aquela fala nossa lá do começo, né? Da gente contextualizar isso em relação ao exercício. O que o autor quer trazer, né? Outra coisa, aqui está escrito energia, poderia ter só um H aqui, que é o símbolo da entalpia, que é uma homenagem ao cientista Hess. Então, e aqui o caminho da reação, é a linha do tempo. Olha, começou a reação, só tinha esse participante aqui, ó. Passado um tempo, só tem este K. Então, esse aqui é o produto, esse aqui é o reagente. Pronto. Aqui já é um gráfico lá de equilíbrio químico. Veja, a velocidade da reação direta, a velocidade da reação inversa se igualam. Aí nós falamos que o sistema está em equilíbrio. Né? O sistema está em equilíbrio. Então, este também é um gráfico de velocidade em função do tempo. Olha bem, olha a quantidade de gráficos que a gente já analisou aqui. Em equilíbrio químico, eu também tenho, né? O equilíbrio passou a existir quando esses valores ficaram retos. Mas veja, tem um valor que está caindo e tem 2 valores que estão subindo. Esse aqui é produto, porque ele está sendo produzido. Esse aqui é produto, porque está sendo produzido. Esse aqui é o reagente, porque está sendo consumido. Olha que, com o passar do tempo, a quantidade dele tende a diminuir. Então, nesse caso aí, a análise do gráfico é fundamental. Aí eu fico pensando, que adianta eu acumular conhecimento, decorar a teoria, se eu vejo os gráficos e não consigo falar sobre eles? Quando eu falo em equilíbrio, eu não posso esquecer o deslocamento de equilíbrio. Então, vamos ver isso daqui a pouco no gráfico. Né?
Aliás, deixa eu até puxar o gráfico primeiro. Aqui. Vou puxar o gráfico, que é mais fácil. Vamos analisar o gráfico. Olha bem, isso aqui é o reagente, ele está caindo. Isso aqui é o produto, ele está sendo formado. Você vê que enquanto caiu 0,25 aqui, produziu 0,5, que a proporção é de 1 para 2. Enquanto um mol desse aqui é decomposto, produz 2 mol do outro. Então, olha lá. E aí, eu preciso pensar o seguinte. Eles entraram em equilíbrio nesse momento aqui, ó. Só que, de repente, olha como é que subiu a concentração do N2O4. Quer dizer que houve uma perturbação aqui. Ele foi adicionado e aí o equilíbrio vai deslocar e vai voltar ao estado de equilíbrio. Você adicionou o N2O4, ele vai para o lado direito, produz 2NO2, olha como é que o NO2 sobe, olha como é que o N2O4 cai e eles voltam a ficar em equilíbrio. Professor, por que essa história de cair, subir, como é que funciona isso? Né? Qual que é o procedimento para a gente poder falar sobre isso? É fácil. Quando você adiciona um participante, o equilíbrio desloca para o lado oposto, para o lado que vai consumir aquele participante. Se eu coloquei o N2O4, ele vai favorecer o NO2. Olha como é que o NO2 subiu aqui, ó. E olha como é que o N2O4 caiu, ó. E passado um tempo, eles voltaram a ter um novo equilíbrio. Até o momento que a gente vai perturbar esse equilíbrio de novo. Então, quer dizer, nesse caso aqui, é importante a gente pensar na história do equilíbrio. Né? Eu estou buscando achar uma forma de equilibrar isso. E aí a gente precisa ter essa condição de analisar um gráfico. Olha, linha do tempo em função da concentração em mol por litro. Ele não precisa escrever mol por litro. Ele colocando aquele colchete ali, ele já sabe que está em mol por litro. Aqui eu juntei todas as características que podem deslocar um equilíbrio. Se eu colocar um participante, ele vai para o lado oposto. A constante de equilíbrio químico em termos de concentração molar e a constante de equilíbrio químico em termos de pressão parcial não altera. Mas altera o rendimento. Por quê? Porque faz isso aumentar ou diminuir. E a retirada, da mesma forma. Observe que o que muda é o deslocamento. Quando eu retiro, fico do lado que está. Quando eu aumento, eu vou para o lado oposto. Então, isso é um deslocamento de equilíbrio. Aumento da pressão total. Quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar para o lado que o volume está menor. Quando eu diminuo a pressão, lado de maior volume. Tem um exemplo logo na frente aqui. Aumento de temperatura sentido endotérmico. Lembra que endotérmico ΔH é maior que zero. E diminuir a temperatura, vou ter que liberar energia para repor essa temperatura, sentido exotérmico. E o catalisador não altera o equilíbrio, mas o pessoal insiste em colocar isso nos exercícios. Por quê? Porque isso acaba dificultando a vida do aluno. Então, esse painel de deslocamento e equilíbrio, ele é importante para a gente poder trabalhar com isso. Aqui eu vou dar um exemplo de concentração. Eu tenho uma reação aqui, N2 mais 3H2, formando 2NH3. Observa que estava em equilíbrio até aqui. Você adicionou o N2. N2 está na minha esquerda. O equilíbrio vai deslocar para a direita. Vai favorecer o NH3. Olha o NH3 subindo aqui, ó. Vamos pegar uma lupa aqui para poder ajudar. Aqui, ó. O NH3 está subindo. Se está formando NH3,
Não tem mágica nesse processo. Se está aumentando esse aqui, tem que diminuir esse e esse. Não tem jeito. Esse sistema, ele é preciso. Para que um aumente, o outro tem que diminuir. Não tem como fazer a criação de alguma coisa que não existe. Então, olha lá. Ó. E aí ele volta a ficar em equilíbrio. Então, é uma maneira tranquila da gente poder julgar. Né? O que eu preciso lembrar? Isso é teoria. Que o catalisador aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Mas ele não aumenta o rendimento. Continua rendendo do mesmo jeito. Só que o intervalo de tempo que ele vai render, que vai produzir, é maior. Por isso que a velocidade se torna maior, porque a velocidade é a variação daquilo que aconteceu pelo tempo. O catalisador não altera o ΔH, a variação de entalpia, e o catalisador acelera tanto a reação direta, que é aquela que a gente lê da esquerda para a direita, como a reação inversa, que é aquela que a gente lê da direita para a esquerda. Eu chego nesse ponto aqui, eu falo assim, cara, respira. Mas nós precisamos falar de ligação interatômica. Olha o conceito. Interátomos, entre átomos. E as forças ou atrações intermoleculares, entre moléculas. Então, quer dizer que não é a mesma coisa. A ligação interatômica é ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, é entre átomos. As atrações, as forças, é entre moléculas. Qual que é a diferença? Átomo, eu sozinho, molécula, eu acompanhado. Molécula é um aglomerado de átomos. Então, eu preciso diferenciar uma em relação à outra. Professor, por que essa interação íon-dipolo está aqui? É porque a gente precisa pensar o seguinte. Eu coloquei sal na água. Como é que vai sofrer um processo ali chamado dissociação iônica? Mas não é simplesmente algo corriqueiro. Eu tenho que pensar que o sódio ele é positivo. As moléculas de água vão ficar com o oxigênio virado para o lado dele. O cloro é negativo. Olha como é que as moléculas mudaram o posicionamento delas. Ó. Porque os opostos se atraem. Então, quer dizer, a partir daí, o que eu preciso pensar é que essa interação íon-dipolo ela é forte. E ela tem força suficiente para poder acontecer. O que eu preciso conhecer de forças intermoleculares? Uma molécula pode ser polar ou apolar. Aí o que eu tenho? Como é que eu vou saber, professor? Você vai julgar a polaridade através dos vetores. Uma molécula polar, por exemplo, H2, N2, O2. Mas o CO2 também é polar, porque um O vai ficar de um lado, um O vai ficar do outro, uma molécula linear, reta, e os vetores se anulando. Então, a intensidade do ponto de fusão, ponto de ebulição, cresce de baixo para cima. Então, quer dizer, as forças de London, depois a força de polo permanente, também chamada de polo, e por último as ligações de hidrogênio, que é o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Então, nesse caso aí, é o processo que a gente tem lá sobre isso. Mas eu não posso esquecer nunca de associar isso
com a orgânica. A orgânica, eu preciso lembrar lá, ó. Quem tem ligação de hidrogênio? Ácido carboxílico, que tem um COOH. O álcool, que tem OH ligado no carbono no sp3. O fenol, que tem OH ligado no anel aromático. A amida, o que tem um C-O e NH2. E a amina primária e secundária. Professora terciária, ela não entra nisso aqui. Ela não entra por quê? Porque eu preciso desse H para fazer a ligação de hidrogênio. Aí eu vou pensar, quer dizer que eu vou dissolver isso aqui em substâncias polares e vai ter um alto ponto de ebulição e um alto ponto de fusão. Quem que é FDP? O éter, porque é um O entre carbonos, a cetona, que é um C-O entre carbonos, o aldeído, que é um C-OH, o éster, que é um C-O, o aleto orgânico, que pode ser um cloreto, um brometo, um iodeto, um fluoreto, e a amina terciária, porque ela não tem H no N. Essas aqui são polares, mas não tem ligação de hidrogênio. Essas aqui têm ligação de hidrogênio. Opa, fiz uma besteira aqui. Besteira longa. Vocês acabaram vendo a segunda parte. Aí o que acontece? Agora eu vou ver aqueles que sobraram. Forças de London, né? As forças de London são moléculas apolares. São moléculas apolares, eu tenho alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno, aromáticos. Quer dizer, eu passo a ter ali uma gama de hidrocarbonetos que tem forças de London. Por quê? São moléculas apolares e aí elas têm o contrário. Elas têm baixo ponto de fusão e ebulição. Então, nesse caso aqui, é o inverso das outras, né? E a gente precisa dessa parte para a gente poder dar um fim nessa questão da orgânica, né? Essa questão da orgânica, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu preciso conhecer as funções. Não que vai cair um exercício de nomenclatura em orgânico, mas eu preciso pensar o seguinte, né? Que eu tenho que ter uma característica que eu vou associar uma informação orgânica para que eu possa ter um exercício de orgânica. Então, quer dizer, falar de uma solubilidade, falar de alguma coisa que seja uma característica com relação a isso. E aí, quando eu pego as substâncias, eu vou pensar o seguinte: o ponto de ebulição cresce entre o dipolo induzido, que é as forças de London, o FDP, que é o dipolo permanente ou dipolo-dipolo, e as ligações de hidrogênio, né? Quer dizer, existe uma elevação do ponto de ebulição através da interação. Como é que explica isso, professor? A atração que tem entre a molécula, ela se torna mais forte e eu preciso de mais energia para fazer essa molécula se afastar, passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, por isso que as atrações ou as interações intermoleculares, elas são importantes e a gente fala nisso tanto com relação à prova do Enem, né? Porque essa é a parte que a gente tem que trabalhar com relação a isso, né? Uma preocupação que nós temos para fechar essa parte aí. Um exemplo aqui, ó. Eu peguei 3 isômeros. Então, são 3 alcanos. O pentano, o
metilbutano e o dimetilpropano. Professor, mas como é que eu vou saber isso? O tamanho da cadeia, o tamanho da molécula. Observa, o pentano, ele é 5 carbonos numa cadeia só, uma cadeia grande. Então, vai ter uma atração maior com a outra molécula de pentano, vai precisar de mais calor para poder separar isso. Eu tenho o metilbutano, ele é uma cadeia de 4 carbonos. Mas ele tem 5 carbonos, mas um não faz parte da cadeia principal. Então, essa atração vai ser menor. É 28 graus, então caiu ali uma diferença. Olha como é que o dimetilpropano, que é esse aqui de baixo, ele caiu bem a temperatura. Porque a cadeia dele é uma cadeia que tem 3 carbonos na cadeia principal. 5, todo mundo tem, eles são isômeros. Mas o que eu preciso ali pensar é com relação a isso. Com relação a eu entender que esse pentano ali, ele tem um ponto de ebulição maior, porque ele é oriundo de uma molécula maior também. Aqui eu já tenho uma molécula de 4 carbonos na cadeia principal. E aqui eu tenho uma molécula só de 3 na cadeia principal. Ou seja, isso vai reduzindo e o bicho vai pegando. O que acontece? Como a gente está falando em polaridade, isso aqui é a fórmula da vitamina C. Esses grupos OH aqui, e essa parte aqui, polar, dá a ele uma característica muito polar. Então, a gente fala que é uma vitamina hidrossolúvel. Ela solubiliza em água porque ela é polar. Quando eu olho a vitamina A, eu vejo um álcool aqui na extremidade. Mas o que acontece? Esse álcool está ali, mas o resto é tudo um encadeamento carbônico, um hidrocarboneto, que é apolar e que não gosta da água. Então, ele é hidrofóbico, ele tem fobia à água. E aí eu falo que é uma vitamina lipossolúvel, solúvel em lipídios, solúvel em parte apolar. Isso é uma informação que eu preciso ter para fazer esse tipo de avaliação, né? Entender o que é, porque eu estou indo na parte da biologia. Eu estou mexendo ali com a parte lá da biologia e falando com relação a isso daí. Ou seja, buscando a polaridade, né? E aí, nós vamos fazer o seguinte agora, né? Essa primeira parte está concluída. Para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai fazer essa parte agora e depois nós vamos gravar a segunda parte para a gente poder ter uma facilidade maior para fazer essa revisão, né, num âmbito de tranquilidade muito maior para facilitar esse trabalho nosso.